Essa é a Suécia, o último país nórdico sobre o qual eu não havia falado ainda. E não foi por acaso que eu deixei a Suécia por último. Afinal, não há só coisas positivas e bonitas para dizer sobre o país. Sim, há muito o que aprender com a Suécia. Afinal, não é todo dia que nos deparamos com um país onde deputados têm poucas mordomias e vão para o trabalho de ônibus ou bicicleta. Apesar de tantos bons exemplos, a Suécia também tomou algumas más decisões que causaram um aumento enorme da criminalidade em certas áreas do país. Pois é, esse belo país nórdico tem um lado sombrio que eu preciso expor aqui nesse vídeo. Há alguns anos houve até algumas previsões de que a Suécia se tornaria um país subdesenvolvido em poucas décadas. Bem, eu não quero fazer sensacionalismo aqui, então já adianto logo no início que, com base nas métricas que eu vou expor aqui, isso é muito improvável de acontecer. No entanto, há sim um problema crescente e sério na Suécia, que a mídia tradicional adora ignorar. Por último, já ouviu falar na nova religião da Suécia? Como a Suécia consegue proporcionar tantos serviços, abre aspas, gratuitos? Será que é graças aos altos impostos ou será que tem algo mais aí? Então, descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Vamos começar pelo lado neutro e positivo da Suécia. Vejam só como os tons de azul e amarelo da bandeira sueca são exatamente os mesmos do meu canal. E que também são as mesmas cores da loja do IKEA, aquela loja sueca que dominou o mundo, mas ainda não chegou no Brasil. A Suécia é o maior país do norte europeu, e o terceiro maior da União Europeia e o quinto maior da Europa como um todo, sendo um pouco menor que o estado da Bahia. Devido ao frio extremo na região norte do país, a Suécia é um país esparsamente povoado, com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, uma população menor que a do estado do Rio Grande do Sul. Localizado na Península Escandinava, o país faz fronteira com a Noruega e com a Finlândia, e tem uma meia fronteira com a Dinamarca, já que há uma ponte sobre o mar ligando os dois países. E agora vou ter que resumir a parte sobre a história da Suécia, ou então o vídeo ficaria longo demais. Afinal, tem que deixar espaço para falar sobre o lado negativo do país, não é mesmo? Mas não se preocupe, a história da Suécia está interligada à história dos outros países nórdicos, sobre os quais eu já falei aqui no canal. Se fôssemos escolher uma palavra para resumir a história antiga da Suécia, essa palavra seria Vikings. Ok, então pulando para o século XIX e XX, a Suécia é influenciada por ideias marxistas e sofre um atraso econômico. E, consequentemente, muitos suecos resolvem migrar, principalmente para os Estados Unidos. O país se manteve neutro durante ambas as guerras mundiais e a Guerra Fria. Nota: na época da Guerra Fria, países que não se alinhavam com nenhum dos lados eram chamados de terceiro mundo, independentemente de serem ricos ou não. Então, nessa definição, que ninguém mais usa, a Suécia e a Suíça também eram e ainda são países de terceiro mundo. Com o fim da Segunda Guerra, o país se encontrava em uma situação muito favorável. Por não ter participado oficialmente da guerra, o país não foi invadido e suas indústrias estavam intactas. Mais do que isso, o restante da Europa estava precisando se reconstruir, e para isso era necessário a fabricação de diversos produtos e equipamentos, que, diga-se de passagem, a Suécia tinha. E para fechar o pacote, Estados Unidos e União Soviética estavam disputando influência e oferecendo ajuda para a reconstrução dos países da Europa. E apesar de não ter sido fortemente impactada pela guerra, a Suécia recebeu ajuda do Plano Marshall. Tudo ia muito bem para a Suécia, até que em 1971 houve a crise do petróleo. Para combater essa crise, o governo sueco aumentou os impostos em cerca de 10%. Graças a essa ideia genial, o PIB per capita do país despencou. E quando parecia que a crise havia passado, nos anos 90, uma bolha imobiliária estourou na economia da Suécia, levando a queda de 5% no PIB per capita, e uma inflação tão alta que durante um curto período, em 1992, os juros oficiais da Suécia foram de 500%. Para combater isso, a partir de 1994, o governo sueco começou a cortar gastos, diminuir o assistencialismo e privatizar diversas empresas e serviços. E quem diria que isso funcionaria?
Todos os economistas da escola austríaca. E com a entrada da Suécia para a União Europeia, finalmente a Suécia se tornou o país desenvolvido que conhecemos atualmente. E somente depois de toda essa prosperidade é que vieram os altos impostos. Claro que você já deve imaginar que os impostos na Suécia são altos, mas quão altos? Bom, a alíquota máxima de imposto de renda na Suécia é de 56,9%, enquanto a máxima no Brasil é de 27,5%, ou seja, metade da taxa da Suécia. Claro que o Brasil tem muito mais impostos e penduricalhos que tornam o imposto em si muito mais caro do que apenas essa taxa fixa. Mas essa já é uma boa base para comparação. Porém, o que realmente salta aos olhos é o quão cedo alguém começa a pagar essa alíquota de imposto. Enquanto que no Brasil você só começa a pagar a alíquota máxima se ganhar aproximadamente o dobro da média salarial brasileira, na Suécia, se você ganha mais que 50% acima da média, já está dentro da alíquota máxima, que só para lembrar é o dobro da brasileira. Por causa disso, muitos suecos preferem empreender do que ter um trabalho assalariado, já que o imposto sobre empresa é bem menor. Falando nisso, a Suécia é um terreno fértil para o empreendedorismo, já que uma população rica, com capital acumulado e com uma boa rede de segurança, caso sua ideia não seja bem-sucedida, tornam o empreendedorismo algo bem menos arriscado. É um excelente lugar para começar uma empresa, mas não necessariamente um bom lugar para mantê-la, já que os impostos são bem altos. Mas vamos falar disso mais adiante. Empresas como Volvo, IKEA e a Ericsson se originaram na Suécia e foram muito bem sucedidas. De fato, no índice da facilidade de fazer negócios, a Suécia está no top 10. No ranking da liberdade econômica, a Suécia aparece em 21º lugar, logo atrás dos Estados Unidos. Não somente é fácil criar riqueza empreendendo na Suécia, mas também sendo um funcionário tradicional. De acordo com o Banco Mundial, o poder de compra da Suécia é mais que 3 vezes o poder de compra do Brasil e quase o dobro do poder de compra de Portugal. E essa métrica considera sim o alto custo de vida e os impostos subtraídos de seu salário. Bem, pagando tantos impostos, uma das preocupações seria a corrupção, não é mesmo? Seu dinheiro vai voltar para você ou vai virar lagosta e carro de luxo para político? Bem, como já é esperado de um país nórdico, a Suécia é o 3º país com menos corrupção em todo o mundo, de acordo com o Índice da Transparência Internacional, onde ela fica empatada com a Finlândia e Singapura. E onde tem fumaça, tem fogo, ou seja, há um relacionamento recíproco entre alta corrupção e burocracias e burocracias, ineficiência e trabalhos públicos redundantes e com super salários. Como a Suécia é um país com pouca corrupção, esses e outros probleminhas são bem menos comuns por lá. Mas essa parte chata sobre economia de mercado, baixa corrupção, baixa ineficiência, é totalmente ignorada por aquele seu professor ou amigo socialista que insiste em usar os países nórdicos como exemplo de socialismo que deu certo. Eu sei que tem muita gente jovem assistindo meus vídeos, então eu preparei aqui um resuminho de 1 minuto para você enviar para aquele seu professor socialista, já que eles não terão paciência de ver o vídeo todo. Antes de olhar para a Suécia e dizer, tá vendo como altos impostos criam serviços públicos de qualidade? Lembrem-se que países nórdicos não são como Argentina, Itália, Brasil e Portugal, onde o governo quer taxar grande parte de seus ganhos, ao mesmo tempo que ele cria vários empecilhos que te impedem de alcançar tais ganhos. Sem contar que todo esse dinheiro roubado, taxado pelo governo, se perde em ineficiência e corrupção nesses países. Como a Suécia, ao contrário, tem uma economia bem mais livre que dos países mencionados, lá você tem a liberdade de ganhar dinheiro antes do governo meter a mão no seu bolso. Além do mais, como vimos, há bem menos corrupção e ineficiência e logo seu dinheiro é menos desperdiçado. Então fica aí a dica para demagogos na Argentina, Portugal, Brasil e Itália que acham que altos impostos são o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, faça como a Suécia e conserte as ineficiências e burocracias do sistema.
diminua consideravelmente a corrupção e dê liberdade para indivíduos e empresas fazerem negócios mais livremente numa economia de mercado. Aí, depois de tudo isso, venha comentar aqui sobre a beleza de pagar altos impostos. Por último, lembrem-se que na Suécia, deputados não têm imunidade parlamentar, ganham apenas 50% a mais que um professor e muitos até vão para o trabalho de ônibus ou bicicleta. Pois é, essa realidade é visível até mesmo em índices sociológicos como o índice da distância do poder, onde vemos que na cultura sueca há um vão muito menor entre quem tem e quem não tem poder na sociedade. Aproveito também para citar o índice de Gini, que mede a desigualdade social, de acordo com o qual a Suécia é um dos países com menor desigualdade do mundo, ao lado do Afeganistão. Sim, na Suécia há igualdade de prosperidade e no Afeganistão, igualdade de miséria. Pois é, a Suécia é realmente muito igual no quesito renda. Já no critério de patrimônio acumulado, a coisa muda de figura, sendo a Suécia o segundo país mais desigual do mundo. Ok, quer dizer que igualdade em si não é necessariamente algo bom? Isso fica para você decidir. Para mim, o que realmente importa é a riqueza da população. Mas, novamente, essa história é muito similar ao que eu já falei sobre os outros países nórdicos aqui no canal. Então, agora vou falar de algumas particularidades onde a Suécia se destaca dos outros países nórdicos, só que de uma forma bem negativa. Já vimos o lado bom do país e agora chegou a hora de falar sobre o lado sombrio da Suécia. Se você não quer ficar com uma má impressão da Suécia, troque de vídeo agora. Sei lá, veja meu vídeo sobre a Islândia ou sobre a Finlândia, que são mais positivos. Dizer que o problema da Suécia é a imigração é uma generalização. Afinal, no mundo há bons imigrantes que vão para a Suécia trabalhar e contribuir, mas há também imigrantes de culturas problemáticas que vão para cometer crimes e viver de assistencialismo. É politicamente correto dizer isso? Claro que não, mas é verdade. Em resumo, a Suécia está cometendo suicídio cultural através de uma overdose de imigrantes desse segundo grupo. No vídeo anterior eu fiz aquela analogia de que a Suécia é como uma mulher feminista, instruída e que apoia a causa LGBT, mas que ao mesmo tempo resolveu se casar com um homem machista, homofóbico e que bate nela e em seus amigos gays. O marido machista, violento e homofóbico da analogia representa os imigrantes, majoritariamente homens, para quem a Suécia escancarou suas fronteiras. Pois é Estocolmo vivendo a síndrome de Estocolmo. Em 2019, o primeiro-ministro, de esquerda, conseguiu formar maioria no Congresso sueco, permitindo que mais imigrantes de culturas bem diferentes da sueca entrassem no país. Esse movimento, que já vem desde meados de 2015, tem permitido que milhões de imigrantes de países com respeito variável a direitos humanos se mudem para a Suécia. Isso tem aumentado muito a criminalidade no país, especialmente crimes violentos e principalmente crimes contra mulheres. Além disso, desde 2017 vem ocorrendo diversas demonstrações destrutivas de descontentamento, vamos chamar assim. Eu tenho que ser vago, não só nas palavras, mas também nas imagens. Infelizmente, devido à censura, eu não posso expor aqui certos detalhes. A Suécia é um país de ironias trágicas. O governo mais feminista da Europa, que ao mesmo tempo abriga a capital da violência sexual contra mulheres. Na verdade, eu queria dizer capital do não posso dizer a palavra, pois há certas palavras cujo uso pode causar censura ou restrição no alcance do vídeo. Eu sei que é chato, mas fiquem atentos aos bips e eufemismos. De fato, muitas mulheres estão sendo por esses homens de culturas machistas. Tanto que um estudo independente de 2012 a 2014 indica que 95,6% dos crimes sexuais são cometidos por pessoas vindas de certas áreas do globo, que infelizmente eu não posso nomear. Além disso, o número de crimes sexuais tem crescido cerca de 34% nos últimos 10 anos.
E a resposta do governo feminista foi silenciar as vítimas, acusando-as de racismo e xenofobia, por sugerir que a culpa é da imigração, apesar de 2/3 dos crimes serem cometidos por recém-chegados. Infelizmente, esses problemas parecem que vão prosseguir aumentando, já que o governo sueco ainda acredita que o número de imigrantes recebidos deve aumentar nos próximos anos. E não estamos falando de imigrantes trabalhadores como haitianos, filipinos ou bolivianos, que vão para a Europa trabalhar e contribuir em busca de uma vida melhor. Estamos falando de imigrantes que vão para sobreviver de assistencialismo governamental, enquanto cometem crimes, pois sabem que não serão punidos por ser politicamente incorreto condenar alguém de sua origem. De fato, muitos aqui nos comentários vão me acusar de algum ismo por falar desses imigrantes problemáticos. Ironicamente, em vídeo onde eu menciono isso, as que mais me acusam de ismos e xenofobia são mulheres. Pois é, as ironias trágicas do progressismo. Mas se você é daquele tipo que acha que todo imigrante é igual ou que eu sou apenas um racista por ousar falar dessas coisas, então considere o seguinte. A Suécia poderia ter ajudado haitianos, bolivianos, venezuelanos, filipinos ou tantos outros povos pelo mundo com valores compatíveis com os valores da Suécia. Povos que têm um histórico de ter imigrantes trabalhadores e pacíficos em vários países, até no Brasil. Só que não, né, Suécia? E se você acha que a ironia terminou, calma que o país feminista chamado Suécia tem mais algumas surpresas. De 2010 para cá, houve alguns conflitos na África e Oriente Médio. Então, sabe quem mais sofre nesses países, tanto em tempos de paz ou em tempos de guerra? Mulheres e meninas. Então, seria de se esperar que a Suécia daria preferência a essas mulheres e meninas, não é? Então, a Suécia criou incentivos para atrair imigrantes que conseguissem percorrer uma perigosa jornada de milhares de quilômetros até suas fronteiras. E aí eu pergunto, quem tem maiores chances de vencer essa maratona do terror rumo à Suécia? Idosos, mulheres grávidas, crianças, um homem com sua mulher e filhos pequenos ou homens jovens desacompanhados? Então, esse último grupo foi o mais numeroso e o mais beneficiado pelos incentivos de imigração da Suécia e, ao mesmo tempo, o grupo que mais causa problemas no país. Quantas mulheres e meninas mais precisarão ser abandonadas em países em conflitos? E quantas mulheres mais na Suécia precisarão sofrer violência sexual até que o país finalmente acorde desse pesadelo progressista e reconheça que fez péssimas escolhas e criou péssimos incentivos? Bem, eu não sei, mas só a atitude de expor o problema e fazer a pergunta já é um ato condenável nessa nova religião que a Suécia adotou. Sim, a Suécia tem uma nova religião, mas não é a religião que você está pensando. De acordo com a Pew Research, a Suécia é o segundo país menos religioso do mundo, somente atrás da Estônia. Os suecos podem até ter abandonado a fé em religiões tradicionais, mas eu argumentaria que eles adotaram uma outra religião, até mais dogmática que a religião dos imigrantes mencionados anteriormente. Essa religião do politicamente correto tem alguns outros nomes que talvez eu não deveria dizer, afinal, o YouTube e as Big Techs no geral são fortes adeptos desse sistema de dogmas. Nessa nova religião do Ocidente, cujo nome eu não posso dizer, você não pode nem falar abertamente sobre o que está acontecendo na Suécia, ou na França, ou na Alemanha, ou em tantos outros lugares do Ocidente. Se você ousar, você é falsamente acusado de algum adjetivo feio que rima com taxista, ou que vem com algum derivado do substantivo fobia. Essa nova religião também tem uma forma de caça às bruxas ou inquisição, às vezes chamado de cancelamento. Há também pecado original, dogmas, campos de doutrinação, castas sociais, sacerdotes, mitos e até grupos radicais que usam violência para impor seus dogmas. E como é o caso com todas as religiões, eles acham que representam a verdade e o bem absoluto e que todas as suas ações são justificadas para concretizar suas utopias. Como dizia a profecia, os fascistas do futuro se auto-intitularão antifascistas. E você achou que só a Coreia do Norte tinha uma religião bizarra?
Não, meu amigo, o Suedistão é um país que se odeia tanto e se envergonha tanto de si mesmo que já iniciou um processo irreversível de suicídio cultural. Mais uma vez, o fanatismo coletivo destruindo tudo que é bom e belo. E não, a Suécia não tem apenas um problema sério, mas sim dois. Os crimes e caos criados por esses imigrantes problemáticos e, claro, a religião da Suécia, que incentiva tais loucuras e persegue quem as expõe. E essa religião é a que mais cresce no Ocidente, seguida pela religião dos imigrantes problemáticos. Afinal, não tem como essa segunda avançar sem a primeira, não é mesmo? No Brasil, essa religião é muito presente também, basta dar uma olhada aqui nos comentários e você verá algum fiel me acusando de algum adjetivo feio que rima com taxista. Mas, quer dizer então que a Suécia vai se tornar um país de terceiro mundo? Bem, o termo terceiro mundo apareceu durante a Guerra Fria, para designar países que não se alinharam aos Estados Unidos ou à União Soviética. Nessa definição, a Suécia e até a Suíça também eram neutros e, logo, eram países de terceiro mundo. Mas isso é história. Hoje, quando dizemos terceiro mundo em português, em inglês e várias outras línguas, nos referimos a países pobres e subdesenvolvidos. Seguindo essa definição atual, é muito improvável que a Suécia chegue nesse ponto nas próximas décadas. Mas quem sou eu para prever o futuro? Eu digo isso com base nas métricas que vimos anteriormente, onde a Suécia é sim, indiscutivelmente, um país superdesenvolvido e rico, algo que não se constrói e não se perde da noite para o dia. Porém, se o país não aprender com suas más escolhas, é altamente provável que veremos cada vez mais guetos, bairros perigosos e áreas proibidas na Suécia, onde nem mesmo a polícia se atreve a entrar. E aqui estão dois vídeos relacionados. Esse aqui sobre a Islândia, um país irmão da Suécia, ou esse outro aqui sobre países bons que estão ficando péssimos. Spoiler, a Suécia está na lista. Muito obrigado e até o próximo vídeo.